Olá, é com essas imagens paradisíacas da Praia da Redonda, do município de Capuí, aqui no Ceará, que o Almanaque Cultural está chegando à sua casa para mais uma edição com muita arte e informação. Através dessa profissão que eu escolhi na área de música, eu consigo filtrar o que existe de boa qualidade na música. E através disso eu vejo a felicidade das pessoas, né? Eu até costumo sempre falar que existem dois tipos de pessoas, as que gostam de blues e as que não conhecem o blues, porque as que não conhecem, quando elas conhecem, elas passam a gostar, porque é uma música bem legal, né? Ele te conquista com muita facilidade. O museu surgiu da ideia de um colecionador, que no caso esse colecionador sou eu, que se chama José Luiz. Você sabia que aqui em Fortaleza existe o Museu da Escrita? Não? Pois então vamos até esse espaço criado com o objetivo de preservar a história, os fatos e as informações através da escrita. O museu surgiu da ideia de um colecionador, que no caso esse colecionador sou eu, que se chama José Luiz. Desde criança que eu tinha interesse em coleções, na época com álbuns de figurinha, moedas, selos e outros objetos que as crianças, até carteira de cigarro, se juntavam para colecionar. E eu já tinha essa natureza de guardador de coisas. E como a minha profissão, desde cedo, foi ligada a bancos, ao sistema financeiro, e eu comecei a me interessar por máquinas de escrever. Então, as máquinas de escrever, eu posso dizer que praticamente foram o início deste museu. Nós nos interessamos também por tinteiros antigos. Nós temos aqui uma vasta coleção de tinteiros. Eu passei por volta de 15 anos juntando e adquirindo, pesquisando, garimpando esses demais objetos que hoje estão expostos, né, que formam o Museu da Escrita. Hoje o museu é composto de quase 2.000 peças expostas aqui no espaço. E quando a gente tinha um número significativo de peças, resolvemos que achávamos que era mais importante ter isso aberto ao público, principalmente aos colégios, para as crianças conhecerem como é que funcionava a escrita nos tempos anteriores, e achamos que era até assim um pouco de egoísmo ter essas peças guardadas sem expô-las para as pessoas tomarem conhecimento como é que funcionava a escrita antigamente. Nós tentamos organizar de uma forma que contasse o início da escrita, desde a sua formação através das pinturas rupestres. Ela é a primeira informação que a gente tem sobre fatos ocorridos na pré-história. E daí a gente criou a sala hieróglifa, criou uma sala cuneiforme, que foram as escritas sistematizadas primeiras do mundo. Nós temos aqui uma peça interessante que foi montada até artesanalmente, que é um quadrado que foi feito todo com livros, enciclopédias, daquelas mais famosas que nós tivemos. Nós criamos um quadrilátero todo de livros
e colocamos 2 computadores muito antigos dentro. Essas enciclopédias eram o nosso antigo Google. Os títulos que nós temos aqui, uma coleção de títulos de eleitores, que são por volta de 12, que são títulos de eleitor que foram emitidos, os mais antigos, na época do Império, quando ainda era o nosso imperador, Dom Pedro II. Um título de 1879, é o mais antigo que nós temos. Você comparando hoje que, quando você vai votar, leva apenas a carteira de identidade, antes você tinha que levar um título que tinha muitas informações, inclusive de que o eleitor somente poderia votar se tivesse uma renda que atingisse um certo patamar, que constava até do próprio título, porque quando ele ia retirar esse título, teria que prestar essas informações, porque senão ele não podia ser eleitor. Nós tínhamos algumas peças antigas, as máquinas de escrever, que já estavam em nosso poder, mas quando nós nos interessamos mais ainda pela ideia de um dia criar esse museu, nós começamos a pesquisar em viagens que fazíamos, né? Principalmente assim, para o exterior, fizemos algumas viagens, eu e minha esposa, que também ela era muito interessada, a Maria do Socorro, e nós sempre frequentávamos as feiras de antiguidades, feira de cacarecos, como a gente chamava. Enquanto as outras pessoas que viajavam conosco gostavam muito de shopping, né, a gente geralmente procurava os locais onde tinham as feiras de antiguidades, e lá a gente fazia as pesquisas, a gente garimpava, e realmente foi uma dificuldade muito grande, porque para a gente trazer objetos de maior porte, como tem material pesado aqui, tinha muita dificuldade para trazer, mas passamos umas 8 ou 9 anos fazendo essas viagens e trazendo material para compor o que é hoje o acervo do Museu da Escrita. Nós temos recebido visita principalmente de colégios da região metropolitana, colégios de outros municípios e até de outros estados têm trazido caravana de garotos para conhecer, saber como é que funcionava a escrita antigamente. O Museu da Escrita está situado na rua Dr. Valdez Turda, de 56, no Dionísio Torres. Tem um telefone que você pode agendar visitas, é o 85-3244-7729, ou pelo e-mail institutojlm@hotmail.com. Reforçamos que o museu tem interesse e está aqui pronto para receber as pessoas que queiram ter informação e conhecimento sobre a escrita. Realmente é um tema palpitante e interessante de alto valor cultural. Jornalista, radialista, produtor, bitomaníaco e um grande conhecedor da música cearense. É claro que eu estou falando do nosso convidado de hoje, Nelson Augusto. Bem-vindo, querido. Muito obrigada pela presença aqui no nosso Almanaque Cultural. Obrigado pelo convite. Estamos aqui, vamos conversar. Vamos lá. Agora eu quero saber primeiro o que foi que veio aí na tua vida. A paixão pela música cearense ou pelos Beatles? Bem, eu acho que remonta muito antes isso. Quando eu era criança, meu pai era da Marinha e costumava reunir os amigos, né, para conversar, bater papo. E, é claro, a música sempre estava presente. Aí, pode botar aí início dos anos 60. Então, ele gostava muito de Nelson Gonçalves, violonista de Lermando Reis, Chorinho, enfim, ele era bem eclético. Mas o nome Nelson Augusto vem em homenagem ao Nelson Gonçalves ou não? Não. Aí foi minha mãe que, meu pai, pelo fato de ser da Marinha, ela colocou em homenagem ao Almirante Nelson, em inglês. Tá. Que lá é um nome muito comum, né? É como o João aqui no Brasil, José. Bem, aí ele ouvia essas músicas e eu por perto, sempre perto do meu pai, eu gostava muito dele, e ficava ouvindo essas músicas, e as músicas foram povoando assim a minha mente, a minha memória e tal. E a partir daí, já final da década de 60, que eu comecei a ouvir mais músicas, vamos dizer assim, modernas, né? A Jovem Guarda. Aí foi que eu comecei a ouvir a música dos Beatles, através de um disco, não dos Beatles, mas uma orquestra que tocava algumas músicas dos Beatles. Então, eu fui passar as férias lá em Recife, que era a
família da minha mãe é de Recife, e meu primo já era 2 anos mais velho do que eu, já tinha alguns discos dos Beatles. Aí foi paixão imediata, né? Você ouvia os originais, com o disco na mão, assim. E naquela época surgiu o gravador mini cassete. E era tudo mais difícil, bem né? Não é difícil, como hoje que você entra no nelsons.com e consegue baixar essas músicas. Você conseguir um disco, você comprar um disco, a manutenção era mais difícil, qualquer coisinha riscava um disco. Né? Com certeza. E aí, nessa época, minha tia já tinha uma radiola muito moderna para a época que você conseguia gravar direto. Porque antes disso você conseguia gravar com o microfone, aí ficava algum ruído externo, já ficava interferindo na música, né? E aí eu já gravei os discos direto, né? Aí vim para Fortaleza passar as férias e durante as férias essas 2 fitas eu ouvia direto. Quer dizer, ele não tinha a coleção completa e depois eu fui, quando eu voltei nas outras férias, a gente, olha, vamos fazer aí, juntamos os dinheiros das mesadas. Isso tu tinha quantos anos? Isso na fase de 15, 16, 17 anos. Juntamos as mesadas e fomos comprar os discos para completar a coleção e ter essa audição. Né? E a partir daí eu comecei a gostar de Beatles e através dele também comecei a gostar daquele rock da década de 70. The Who, Pink Floyd, Ten Years After, o Festival de Woodstock, né? Eu assisti o filme na época, passou aqui no Brasil. Então, isso foi a música, vamos dizer assim, estrangeira na minha formação. Depois, de volta a Fortaleza, quando eu fui morar na Cidade 2000, eu conheci o José Wilson Cirino, que é um violonista contemporâneo do pessoal do Ceará. Inclusive, o primeiro disco do Fagner, que é um compacto simples, é gravado em dupla com o Cirino. É mais ou menos de 72, por aí, esse disco. E eles gravaram para, vamos dizer assim, fazer frente ao Antônio Carlos e Jocafe, que era uma dupla da Bahia que fazia sucesso. Então, eles gravaram uns sambinhas e tal. E, através do Cirino, a gente jogava futebol e eu ia com o Cirino, saía para o Estoril, a casa do Cláudio Pereira, lá na Beira-Mar, e até no Anísio, né, que era a reunião, vamos dizer assim, etílica e musical da boemia e dos artistas, do pessoal do Ceará. Aí lá fui conhecendo aos poucos, né, Augusto Pontes, Belchior, Ednardo, Fagner. Belchior tá aqui. Você tem notícia do Belchior? Tem, eu vou deixar para o final do programa para criar Temos uma expectativa aí na audiência. Tem, com certeza. E aí, quer dizer, foi isso já eu estudando já no Liceu do Ceará, aqui em Fortaleza, e tendo contato direto com esses artistas. Quer dizer, aí fui começando a colecionar a obra dos artistas cearenses. E foi mais ou menos por aí, o início de tudo. Que bom! Aí, quando foi que você decidiu, poxa, a minha vida é essa, eu tenho que ficar com essa turma, e o mais próximo que eu vou chegar dela é na Universidade Federal, no curso de comunicação, você é jornalista? Ou não teve nada a ver uma coisa com a outra? Mas teve um iníciozinho também. No início, eu gostava muito de escrever contos, poesias e tal. Aí, fiz o vestibular para o curso de letras, na UFC. E acabava ficando todo mundo muito perto, né? Ali naquela época era uma reunião, um polo cultural do Benfica. Né? Aí, quando eu cheguei lá, eu percebi que não era bem aquilo que eu queria. Eu queria era outra coisa, Porque né? o curso de letras leva mais para a profissão de professor, né? Justamente. E você viu que a poesia que você queria não entrava muito bem na sala de aula. Com certeza. Não casava muito bem. Em paralelo a isso, também, na mesma época, foi em 76, eu fiz o vestibular também para a Unifor, para o curso de contábeis. Aí eu disse, você é um contador e com a arte eu vou ganhar dinheiro, vou sobreviver como contador e a arte vai ficar por diletantismo, para lançar assim como sem compromisso, né? Essa coisa comercial. Bem, aí, ao chegar lá, comecei a ver que não era bem um curso de comunicação. E, paralelo a isso, os trabalhos que eu fazia na faculdade sempre relacionavam música com literatura. E tinha um professor nosso, o professor Marcondes Rosa de Souza, que idealizou a rádio universitária ao lado do Roger Rogério, que era do pessoal do Ceará e também dava aula na física, na UFC. E aí ele disse, olha só, temos uma boa notícia aí. Marcondes, desculpa te interromper, mas o professor Marcondes é um que foi secretário... Foi, ligado ao pessoal do PSDB e tal. Então, ele disse, olha, tem uma boa notícia, conseguimos um canal de rádio para a universidade e eu quero que você vá trabalhar lá na área de música, porque você sempre fez esses trabalhos, eu gosto muito do seu trabalho e tal. Então, quer dizer, no surgimento da rádio, você em 81, antes da rádio entrar no ar definitivamente, já em caráter experimental, eu já fui para lá. Então, quer dizer, eu era estudante ainda e já fui
Aí depois eu já mudei o curso para comunicação, voltei. Transferiu. Né? Transferi e voltei para o básico, que chamava na época. Mas aí já comecei a fazer os programas de música lá na rádio. Levei a minha discoteca para lá, de vinil, que tinha poucos discos, né? E isso já em 1981. Aí, quando foi que você começou a ter o teu programa na FM Universitária? Pois é, eu nunca quis ser locutor, porque achava que minha voz não era... Na época eu tinha o quê? Almir Pedreira, olha aí, a voz, aquele vozeirão. Avô da minha filha. Pois é. Bamã Vieira, né? Grandes locutores, Fernando Mariano, Everardo Sobreira, né? Vozes, assim, excepcionais. E eu, com a minha voz ali normal, não gostava de mudar a voz. Bem, aí eu produzi um programa chamado Brasil em Todos os Tempos, no qual era uma espécie de almanaque cultural, no caso, com foco na música. Eu pegava as efemérides do dia, data de morte, data de falecimento e de aniversário dos cantores, e fazia um texto datilografado naquela época. Vamos contar um pouquinho para quem é mais jovem do que a gente, né? Que não pegou essa época do Google, porque hoje você bota o dia 15 de agosto no Google, aparece data do que aconteceu no Ceará, no Brasil, no mundo, no interior do nosso estado, onde você quiser que tenha alguma comemoração. Como é que você fazia essas pesquisas para fazer efeméride? Ia para a biblioteca? Onde você conseguia? Porque não era como hoje, né? Hoje você bota no Google, sua vida está resolvida. Primeiro tinha a história do santo do dia, naquele almanaquezinho mesmo, aquelas folhinhas. Almanaque do ano de 1986. Pronto, justamente. Aí tinha o almanaque Abril também, e tinha alguns livros que eu já tinha adquirido da área de música, que tinha algumas biografias. Então você ia lá e tal, e pegava os artistas mais importantes e dava mais vamos dizer assim, visibilidade, destaque. Bem, eu fazia isso, datilografava em 3 vias, com papel carbono. Papel carbono. Gente do céu. Que tinha que ficar parece que a gente está falando coisa, desculpa, do século XV, né? Pois é. Parece uma coisa muito isso era distante. 81 até 86, mais ou menos. Bem, aí tinha que fazer porque ficava um para o locutor, um para o operador de áudio e outro para o arquivo da rádio. Então, eram 10 laudas, mais ou menos, 10 páginas, né, que eu fazia datilografada. Aí o locutor lia e tal. No dia que o locutor faltava, ficava perdido, porque só servia para aquele dia. Aí, um dia o Roger estava lá e o locutor faltou. Aí eu disse, olha, Roger, o locutor faltou. Aí ele disse, vá lá e faça. Eu já tinha feito algumas entrevistas, né? Com alguns artistas, mas você fazer uma entrevista e editar é uma coisa. Você entrar no ar, acender aquela luzinha e você começar a falar ao vivo, é outra história. É outra tremedeira. Aí ele disse, vá lá e faça. Eu nunca esqueço disso. Eu disse, tá bem, eu vou. Aí fui e tal. Gravei numa fitinha cassete na época, né? O dispositivo era fita cassete. Aí achei que ficou meio assim, porque a primeira vez tu sempre não sai legal. A gente ouvindo a nossa própria voz, eu não gosto de ouvir a minha própria voz, né? Aí você tem que trabalhar aquela voz para poder ela ficar na modulação legal. Eu não gostei. A primeira vez que eu gravei, eu achei assim uma coisa, gente, que voz, eu não vou sair do canto com essa voz. Pois é. Aí, na outra semana aconteceu a mesma coisa, o locutor faltou, né? Lá vou eu de novo. Ele era bolsista como eu, que na época a gente era bolsista da universidade. E de vez em quando ele faltava. Ele faltou na segunda, na terceira, na quarta vez eu digo, ó, não precisa mais do locutor porque ele tinha voz assim impostada, aquela coisa, era legal, mas eu apresentava de um jeito dinâmico, porque eu sabia do assunto. Então, como a gente está conversando acabava aqui, colocando mais informação do que o que tinha no papel. Com certeza. Eu fazia, né, e dava menos trabalho, não precisava datilografar tanto, botava só uns tópicos, né, assim, e ia fazendo. Aí foi aí que surgiu essa oportunidade de ser locutor também. Tanto que eu não tenho impostação de voz, eu às vezes estou num restaurante, num local assim, aí a gente conversando, principalmente se o ambiente for fechado, já chegou muita gente. Olha, você é o Nelson Augusto. Não, comigo também. E olha que eu só fiz rádio uma vez, durante um período curto, mas as pessoas me conhecem mais pela televisão. Mas eu estou falando aqui no local e as pessoas, eu conheço a sua voz. Às vezes não lembra, é a da televisão e tal, não sei o que. Depois é que lembra o nome, mas a voz da gente é uma coisa que marca muitas pessoas. Nelson, e a produção de
não vou nem dizer CD, de show, de LP. Depois eu chego nos CDs, porque CD já é uma coisa mais recente. Mas de show, qual foi o teu primeiro show? A gente, através da rádio universitária, fazia alguns shows lá na Concha Acústica. E eu sempre participava diretamente da produção, da divulgação do evento, na rádio e em outros locais também. E festivais universitários, né? Festival de música que acontecia na década de 80 era comum lá na universidade, aquelas caloradas, né? Saudade daquilo, por que não se faz mais, né? Pois é, hoje em dia o movimento estudantil, principalmente na UFC, está meio assim, esquecido, né? Eu não sei por quê, porque na nossa época era tantas político e menos dificuldades. estudantil, né? Eu vejo só briga por negócio de carteira, né? A única coisa que você vê quando os estudantes estão brigando é por conta das carteiras. Na nossa época tinha os jogos universitários, tinha as caloradas, tinha os forróis, cada curso, né? Tinha... Ó, Falcão, eu lembro de ter conhecido e visto pela primeira vez uma calorada da UFC, Rocicléia, Meirinha, deixa eu ver quem mais, muita gente. Paulo Façanha, Davi Duarte, esses artistas da música, Kátia Freitas, Isso. que era da psicologia lá da UFC. Esse pessoal todo começou cantando nas caloradas, né? Os CAs, os centros acadêmicos se reuniam, tem fulano aqui do curso que canta, já inscrevia lá sem nem a pessoa saber, depois é que avisava, né? Ó, você vai cantar porque já botando teu nome lá. Ficava dessa forma. Eu me lembro que a grande produção inicial foi um evento chamado Ceará Encanto, que teve apoio do governo do estado. Na época era o Sérgio Pires, que era um dos coordenadores. Governo Ciro Gomes. Que o Sérgio foi da época do Ciro, né? Então a gente conversou e tal, e fizemos eventos. Alguns na Concha Acústica e um encerramento no Parque do Cocó, um grande show. Então, aí eu fiz esse ao lado do Eugênio Leandro, do Pingo de Fortaleza e do Evanger Costa. Tinha uns também na Praça do José de Alencar. Eu lembro de ter ido a alguns na Praça do José de Alencar. Isso aí já era um evento, a UFC vai à praça, né, que alguns eventos que a universidade ia e levava também os artistas da música em conjunto. E o teu primeiro show, a tua primeira produção mesmo? Não, eu vou produzir, quem foi o... Na época, o Sindicato dos Jornalistas fez um projeto, quando o Moacir Maia era presidente, e o Miguel Macedo foi um dos colaboradores, e o Flávio Paiva, eles se juntaram e disseram, não, tem que ter o Nelson também, na área de música. Aí, o quarteto, né? A gente idealizou aquele projeto, que era na sexta-feira, né? No sindicato. Sindibá. Sindibá, Sindibá, bom demais, Sindibá. Gente, 2 jornalistas conversando, então é uma beleza, né? Frequentamos os mesmos locais, era a época do Sindibá. Em 93 isso. Então aí a gente participou, foram 2 semestres, né? Todo fim de semana tinha um show local e fim do mês lotava. Não era só de jornalista. Foi o primeiro projeto cultural nesse sentido de que, pela incentivo, a lei de incentivo, e que reuniu, assim, vamos dizer, pessoas em torno da musicalidade diferente do que tocava nas rádios, né? Então a gente fazia, a abertura era com sardinha, fazia um instrumental, depois vinha o artista principal da noite. Para você pegar uma cadeira, você tinha que chegar às 5 horas. Tinha, era disputadíssima ali. Me lembro uma vez que teve um show do Fausto Nilo, que 4 horas da tarde já estava lotado lá, todo mundo já no happy hour. A única mesa reservada era do Moacir. E olha que teve uma das vezes lá que, se não me engano, eu acho que ele ficou em pé também. Pois é. Então, a gente participou ativamente desse projeto, tanto dando sugestão dos shows, quanto na produção. Eu ia pegar o artista no aeroporto, né? Levava para o hotel. Então, tinha esse relacionamento assim, direto, numa produção mais efetiva, mais profissional. E os LPs vieram quando? Bem, esse é um projeto chamado Memória 107. Tem um programa lá na rádio, Memória 107, de efemérides, né? Datas e fatos importantes nas vidas dos artistas da música brasileira. E eu idealizei isso através também da lei de incentivo. Seria lançar discos que estavam fora de catálogos, ou então discos que foram lançados originalmente em vinil e que nunca haviam sido lançados em CD. Aí surgiu... foi o do... o primeiro foi esse do Nonato. Primeiro foi o do Nonato? Luiz. Era um disco dele que estava fora de catálogo, foi feito em parceria com o Banco do Nordeste, e foi quando mudou o símbolozinho do Banco do Nordeste, essa logomarca que tem aqui atrás, esse aqui, ó.
Tá. Esse foi o primeiro produto cultural que foi lançado com essa nova marca. Deixa eu ver aqui. Tem o ano aqui, aqui tem 2 anos, 93 e 97. 97, então, foi o segundo lançamento. 97. Foi na época do Byron Queiroz e eu fui lá com o Nonato e tal, e com o Enilton, que era do Centro Cultural, também fizemos essa parceria. E para mim, não é porque a gente tenha produzido, não, mas é porque nesse aqui está o Nonato Luiz mesmo. Puro. Todas as músicas são dele, é só o violão dele e com a temática essencialmente nordestina. Né? As fotos são do Tibico Brasil, na época ele era, hoje é da TVC, né? Isso. Canal 5. Presidente da TPC, Presidente. né? Deixa eu ver aqui. Aí tem essas fotos com motivos essencialmente nordestinos. Né? Os romeiros. Os romeiros, né? Lá em Juazeiro. Com Aqui o pessoal pequenas puxado. fotos, né? E aí tem toda a explicação e tal, o selo Memória 107 da Rádio Universitária. E aí depois veio o do Abdoral. O do Abdoral já foi o 4º disco da série, que esse disco havia sido lançado em LP, no vinil, né? Formato antigo. Aí eu conversando com ele e tal. O detalhe desse disco, a importância histórica, é que foi a primeira gravação da música Flor do Mamulengo. Eu sou a Flor. É? É. Sério? A primeira gravação, a música é do Luiz Fidelis, não é do Abdoral. E essa música seguiu um caminho alternativo muito interessante. Ela nunca tinha sido gravada? Não. Ela só era cantada? Era só cantada. De artista para artista, em show de boca em boca. E principalmente pelos grupos de teatro de boneco, né? O pessoal fazia muita apresentação Boca e Rica, representando, né? Justamente. E através dessa gravação, eu mostrei essa gravação para a Bia Bedran, que é educadora e cantora lá, que tinha um programa Canta Conto na Rede Educativa. Na Rede Educativa. E ela gravou também, e a partir daí ela passou a trabalhar também com o Mamulengo, que até então ela não tinha trabalhado com o Mamulengo. Então, quer dizer, é uma canção emblemática, é uma canção assim que... Você lembra assim, você tem ideia do ano da música? Que ela foi composta a primeira vez, cantada? É década de 80, com certeza. Caramba! Aí depois ele gravou... Se ele não tivesse gravado, tinha ficado só como, como é que chama? Cultura oral? Não, patrimônio oral, né? Justamente. Patrimônio Aí depois material. O Luiz Fidelis, que é o autor, gravou também, e o Fagner gravou mais recentemente, né, a Flor do Mamulengo. Deu uma, vamos dizer assim, uma modernidade na música. Mas assim, você tem esse teu lado produtor musical, radialista bem mais forte, mas você chegou a trabalhar no Jornal O Povo, no Diário do Nordeste, na Tribuna do Ceará. Em paralelo, a rádio sempre foi meu porto seguro. Em 86, quando eu me formei, na missa de formatura, eram 13 alunos, era na época da Maria Luísa, que foi a nossa homenageada. O Miguel Era Macedo, professora da Universidade. do curso de Ciências Sociais. Aí o Miguel Macedo era editor do Caderno 2, na época, segundo caderno do Jornal O Povo. Aí ele disse, olha, a partir de segunda-feira você vai trabalhar comigo. Já está empregado, né? Na formatura eu já estava recebendo a proposta de emprego. Então, assim, em paralelo, eu trabalhei no Povo, depois em 93 na Tribuna do Ceará, e agora já em 2010, 2011, trabalhei 2 anos também no Diário do Nordeste. Mas você fazia principalmente crítica de... Sempre na área de música. Na área de sempre música, na área né? de música. Mas não chegou a fazer cotidiano, cidades, essas coisas? No Jornal Povo, a gente tinha um plantão de domingo, um por mês. Aí eu trabalhava em outros setores, mas sempre ligado à questão da música também, mas... Ana Márcia era editora e me mandava fazer. O que é que você tem hoje de ideia? Tem um show não sei o quê, tem um evento de música, de arte. Aí, para dar uma leveza também, o aspecto do dia a dia do jornalismo. E, Nelson, me diz uma coisa. Esse ano tem alguma novidade que venha por aí? Bem, a grande novidade é que, mais recentemente, há 2 anos, eu coloquei no ar uma web rádio, uma rádio na internet, né? Rádio Nelsons. E está sendo agora, vamos dizer assim, a minha menina dos olhos, porque eu tenho plena liberdade de colocar o que eu gosto na música. E o que eu acho legal, viu, Carla, é que através dessa profissão que eu escolhi na área de música, eu consigo filtrar o que existe de boa qualidade na música. E através disso eu vejo a felicidade das pessoas, né? Ainda ganho dinheiro com isso, né? Oh, coisa boa, você faz o que É o quer. melhor, faço Dizem o que que eu quero. é o melhor trabalho do mundo, né? Aquele que você faz gostando,
porque quer e ainda ganha dinheiro com ele, né? Eu E tenho... é uma programação de quantas horas? É 24 horas 24 no ar, horas. rodando o tempo todo. Tem programa de jazz, de blues, de chorinho. Inclusive o de chorinho é produzido por um grande amigo meu, jornalista paraense, que mora em Brasília, o Rui Godinho, que é da Rádio Câmara. Esse programa Então você tem colaboração do país todo? tem. Oh, que beleza! Eu aceito colaboração de quem fizer programa bem feito. Tem um que é a história do violão brasileiro, que é o Fábio Zanon, que é um professor da USP na área de música. Ele fez uma série de 180 programas enfocando os violonistas do Brasil, a história do violão no Brasil. Em 2 programas, o enfocado é o Nonato Luiz. E é diário, não? Esse programa não é semanal. Semanal. Mas Então você tem aí, se o ano tem 52 semanas, 180 dá uns 5 anos aí de programa. 5 anos, né? sem repetir um programa. Agora, antes da gente terminar a nossa entrevista, você vai me dizer qual é a notícia que você tem do Belchior. Bem, O homem vai aparecer? eu acho meio difícil, viu? Porque está meio complicado. Porque não é só o aspecto assim dele sair da mídia, é um aspecto jurídico no que se refere às dívidas que ele tem. Mas assim, se ele começar a fazer show, ele não consegue pagar as dívidas? Ou uma boa parte Eu acho que é delas? como uma dívida externa, é impagável. Sério? Tá tão... Naquela época que saiu a reportagem do Fantástico, ele estava devendo em torno de R$100 mil da pensão alimentícia. Então... Mas, olha, eu acho assim que se opinião própria, não sei se os produtores, as pessoas que vivem mais do mundo artístico é que devem saber mais como é que essa questão de dinheiro, mas Belchior voltando, como a comoção tá grande, muita gente quer saber o que foi que houve com ele, né? E ele tem muitos fãs, surgiram outros fãs, porque como se diz que Belchior sumiu, muita gente vai na internet, procura e começa a gostar daquilo. Cada show que ele fizer numa cidade, numa capital, pagando as custas de todos esses shows, as pessoas que trabalharam e ficando um pouquinho para ele, eu acho que ele vai conseguindo abater isso. É muito pior ele ficar parado. Mas, olha, primeiramente ele teria que prestar contas com a justiça. E você sabe que pensão alimentícia dá cadeia. Já teve problema com o Romário, com pessoas famosas. Mas se ele fizer um acordo, olha, eu tenho que ficar livre para poder fazer o show, para poder pagar o... Mas é isso que está acontecendo. Me parece que ele não está querendo fazer esse acordo. Então, as contas dele estão bloqueadas. Né? Então, por exemplo, ele tem direito autoral... Mas ele está vivendo de quê? De sol? Eu vou dizer agora. Ele atualmente mora num albergue em Porto Alegre. Mas ele continua com bigodão? Continua assim e... Como não pode ser divulgado alguma apresentação dele, porque o juiz vai lá e vai bater lá, ele faz alguns shows assim, fechados para pessoas, e não é proibido levar câmera, telefone, alguma coisa, qualquer coisa que registre é proibido. Uma pena, porque ele deve ter muita coisa ainda para ser gravada, o talento dele está se perdendo nisso, e a gente está perdendo a oportunidade de ter o Belchior de novo cantando. Pois é. Por falar em Belchior, eu estou aqui com a camisa, que é uma arte do Valber Benevides, nosso amigo, artista plástico, e a partir do dia 26 de fevereiro, todos os dias 26 de cada mês, eu vou enfocar um disco da carreira dele, fazer um comentário geral, tocar todas as canções na web rádio. Então tá bom, a gente vai esperar. Ele nasceu em 26 de outubro, né, que está completando 70 anos esse ano. E todos os dias 26 de fevereiro a dezembro eu vou comentar um disco autoral do Belchior. Então tá certo. Nós vamos aguardar. E eu agradeço demais a tua presença aqui. Foi ótimo. Se eu pudesse, eu passava várias horas conversando. Jornalista conversando. É uma beleza. É só me chamar outra vez. Depois a gente vai te chamar mais e mais vezes. E quando tiver algum show novo aí para divulgar, avisa pra gente que a gente divulga pro nosso telespectador. Sim. Tá bom? Com certeza. Muitíssimo obrigada, Nelson, por sua participação. E agora a gente vai conhecer um pouco também de mais um talento cearense que está se destacando no Brasil, que é a trajetória e o pensamento de um músico jovem, filho de uma amiga nossa querida, Lucinha Menezes. Eu estou falando do Arthur Menezes. E nós vamos ver agora, tá certo? E você de casa, confere aí esse grande menino que está fazendo sucesso no nosso país. Drive me, baby, drive me nice and slow.
influência musical eu venho recebendo desde a infância, assim, né? Minha mãe é cantora, a Lúcia Menezes, também cearense, e quando ela começou a cantar no coral da UFC, ela estava grávida de mim, então acho que de alguma maneira isso contribuiu também. E desde criança eu costumava ir aos shows da mamãe sempre, assistir aos ensaios. E por volta dos 11 anos eu passei a estudar violão, comecei a tocar guitarra com 12, 13 e segui nessa onda do blues, né? O blues ele é o pai do rock, né? Como eu gostava muito de rock, fui pesquisar um pouco das origens do rock, cheguei no blues e acabei seguindo pelo lado da influência musical do meu irmão, mas peguei muito da mamãe da questão do palco, de presença de palco, de interação, de show, esse tipo de coisa. A minha primeira viagem internacional foi para Chicago, foi em 2006. E aí eu retornei em 2007 e em 2011 fui novamente para Chicago. Quando eu fui em 2006, eu tinha acabado de fazer 21 anos. Foi uma viagem pensada, calculada, friamente calculada, porque menores de 21 anos não entram nos bares de blues, né? Quer dizer, não entram em bar nenhum. A escolha Chicago foi por ser a meca do blues elétrico, né? Foi onde ele se desenvolveu. Então eu decidi ir para Chicago e na época eu não cantava ainda, só tocava. Já tocava aqui no Ceará com algumas bandas de blues e de rock. E lá eu tive a chance de já no primeiro dia tocar em dois dos maiores bares de blues que tem lá, que é o Kingston Mines e o Blues on Halsted. Eles ficam na mesma rua, na Halsted Street. E toquei nesses dois bares. Eu não falava praticamente nada de inglês, mas a música me ajudou muito nesse começo. E desde esse primeiro dia, já no dia seguinte eu toquei no bar do Buddy Guy, também lá em Chicago. 2 dias depois toquei no Smoky Daddy, outro bar que tem lá, e fui convidado para fazer parte de uma banda, a The Shakes. E aí, toda noite eu estava num bar diferente, tocando com caras do blues tradicional, consegui entrar no gueto deles, fui bem recebido, foi realmente muito interessante. O blues aqui no Brasil, ele não tá no mainstream, né? Ele não tá na TV, assim. Claro, a gente tá aqui na entrevista falando, eu sou um artista de blues e tudo, mas são exceções, não é a regra, né? É difícil você ver blues nas grandes rádios ou em horário nobre da TV e tal, é bem difícil. Até porque não é uma música brasileira, né? Embora tenha influenciado muita coisa, né? O blues, ele influenciou bastante o pop, o rock, né? Então, daí você tira que o blues influenciou a Jovem Guarda, por aí vai. Porque influenciou o rock influenciou a Jovem Guarda, enfim, tá tudo ligado. Mas no Brasil, o blues, eu acho que ele é underground, assim como ele é underground também nos Estados Unidos. Só que o underground lá é bem grande, né? Tem estrutura e você sobrevive disso, né? É bem interessante. Aqui no Brasil já é um pouco mais difícil. A gente tem as exceções, como eu disse agora há pouco, de alguns festivais bem grandes, né? Como o Rio das Ostras, que acontece na cidade de Rio das Ostras, no Rio de Janeiro, que é o maior da América Latina. Eu participei 2 vezes desse festival, muito bacana. Temos aqui o próprio Jazz Blues Ceará, né, que acontece em Guaramiranga, em Fortaleza, que é um festival sensacional. E temos grandes festivais e temos grandes artistas de blues no Brasil, mas ele não é tão popular, porque as pessoas não conhecem, né? Eu até costumo sempre falar que existem 2 tipos de pessoas, as que gostam de blues e as que não conhecem o blues, porque as que não conhecem, quando elas conhecem, elas passam a gostar, porque é uma música bem legal, né? Ele te conquista com muita facilidade, porque ele pode ser dançante, ele pode te pegar num momento de tristeza, pode te pegar num momento de alegria, é uma música realmente feita com muito sentimento, né? O blues ele tem muito sentimento.
Olha, o público aqui do blues no Ceará, as bandas de blues aqui tem uma cena muito bacana, principalmente em Fortaleza, né? E eu costumo até dizer que é uma das maiores do Brasil, proporcionalmente falando, né? São Paulo é muito maior, então qualquer coisa que aconteça lá já tem muito destaque. Mas proporcionalmente falando, eu acredito que Fortaleza tem a maior cena de blues do Brasil. Pela quantidade de bandas, pela quantidade de shows que acontecem, né? É comum você sair à noite, de quinta a domingo, e você vê nos bares aqui de Fortaleza alguma banda de blues tocando, algum artista de blues, ou não necessariamente de blues, mas que no repertório vai ter blues, né? E eu acho que isso se deve ao Festival de Guaramiranga, né? Eu acho que foi um empurrão que estava precisando. Obviamente já existiam artistas de blues antes do festival, mas o marketing que o festival colocou em cima do blues dentro de Fortaleza fez com que as pessoas passassem a conhecer o estilo. E como eu disse, né, quando a pessoa conhece, acaba gostando. Então acho que é por isso que por isso que tem isso de quando eu venho para cá que eu faço os shows sempre tão lotados, tem um público muito legal. E acho que também pelo carinho que as pessoas têm por mim aqui no Ceará, e porque meu show sempre é muito visceral, muito para cima, muito forte. Então acho que as pessoas também se identificam um pouco com isso. O forró que acontece hoje em dia no Ceará, no Brasil, na verdade, como um todo, eu prefiro não opinar. Mas assim, eu não gosto. Eu não vou dizer porquê, mas eu não gosto. Mas o forró realmente tradicional, feito por Luiz Gonzaga, trio nordestino, é muito bacana, eu gosto muito, né? O baião, o chachado. O Luiz Gonzaga acho que foi a maior influência de música brasileira na minha música, assim, no meu estilo, foi o Luiz Gonzaga. E é muito próximo do blues, o baião e o blues são bem parecidos, né? Desde criança eu me identifico muito com guitarra, com rock, com blues, né? Toco desde novo e me traz uma sensação de liberdade, uma sensação sei lá, parece de entrar no momento presente, assim, de esquecer tudo que está acontecendo ao meu redor e focar realmente em mim, uma coisa bem interna, assim. Então ele me traz essa sensação, o blues e a guitarra. E as pessoas enxergam verdade nisso. E acho que quando as pessoas enxergam verdade, elas passam a gostar, né? É difícil a gente querer estar perto de alguém que mente muito ou que faz uma coisa sem ser com o coração. Então acho que essa verdade que eu ponho na minha música, né, faz com que as pessoas gostem, né, admirem. E eu sou muito grato por isso. E olha, o Almanac faz um rápido intervalo e volta já já com arte visual e as vozes de Sorry John.
Sorry John é o nome do grupo musical que vocês vão conhecer agora aqui no Almanac Cultural. Esse grupo é formado por 4 exímios músicos que também soltam as vozes para homenagear grandes nomes da nossa música cearense. Tiago Mendonça, Ramon Fontinelli, Matheus Soares e Eduardo Neves. Quem é o John a quem vocês estão pedindo desculpas? É imaginário aí. Esse nome ele nasceu de um brainstorm. Amigo imaginário. É, um amigo imaginário da gente. Sério? Sério. Não tenho não. A gente decidiu escolher um nome que não tivesse nada a ver com nada e saiu isso aí, não me pergunte por quê. Agora vocês têm tudo a ver com música, né? Porque fora Sim. esse projeto, cada um tem um projeto Sim. fora Sim, do grupo Sorry John. Sim, nós 4 somos músicos profissionais, a gente vive de música em Fortaleza. E cada um tem outros projetos, né, dentro da música. Eu, por exemplo, eu trabalho com eventos, né, casamentos e tudo. E Ramon. Okay. Também. Trabalho em eventos cerimoniais, né? Casamentos, banda de baile, dou aula de música também em escolas e particulares.
Também. Apesar da minha pouca idade, já vivo de música, já tenho um tempo, já junto com essa galera, a gente tem tocado em vários cantos aqui de Fortaleza. Sempre na percussão, Matheus? Sempre toco bateria, agora eu me meti a cantar aqui, tá dando certo aí. Mas cantam muito bem vocês, Eduardo. Bom, eu sou fisioterapeuta, trabalho com fisioterapia, dou aulas e toco. A minha banda principal hoje é a Rubber Soul, cover dos Beatles. É bom que você chega com uma dor na coluna, né? Enquanto você está recebendo a massagem do fisioterapeuta, ele ainda está deixando você relaxado cantando Imagine. Com certeza, quase isso. E falando em Beatles, a gente teve aqui há pouco tempo o Nelson Augusto falando, Beatlemaníaco, né? Para quem muito amigo da gente, inclusive. Vocês fazem muita parceria, né? Sim, é muito amigo da gente também. Vocês cantam junto com pessoas que ele reúne para fazer homenagem aos Beatles. Sim. Isso. Eu também fiz parte da banda que o Eduardo falou que ainda toca. Eu fiz parte durante quase 10 anos com eles. Foi lá que eu conheci a Rubber Soul, com o Kildare, né? Que é uma extensão do programa Frequência Beatles do Nelson Augusto. Né? Muito legal. Tamo então, em casa. O John daqui faz de conta que é o John Lennon. Pronto, também pode ser. Assim, desculpa, John, mas vamos cantar um pouquinho de cearenses, né? Pronto. Quem são os cearenses que vocês selecionaram para esse projeto aqui? Foi um show, né? Isso, foi um show, foi um DVD gravado em novembro do ano passado. E a gente colocou músicas, a gente tentou colocar os hits da música cearense, as mais conhecidas, né? Que são embasadas mais no Ednardo, Belchior e no Fagner, mas também tem outros compositores, tem Fausto Nilo, Petrúcio Maia, mas sempre música cearense. Legal. E assim, esse show foi você falou novembro? Esse show foi em novembro de 2014. De 2014. Já fez um ano. Vocês chegaram a repetir esse show? Sim, a gente vem apresentando ele, depois da gravação do DVD, a gente vem apresentando ele várias vezes. A gente fez show em algumas cidades do interior, a gente abriu o show do Jorge Vecilo recentemente, que teve no Via Sul. E também a gente faz eventos fechados também. E quando é que vem o projeto do segundo? Porque esses 3 que você citou, né, são apenas 3 dos nossos compositores e cada um tem uma vasta playlist para que vocês possam escolher. Sim, né? uma obra gigante. Na verdade, a gente está com 2 projetos para esse ano. Um é gravar um EP de músicas autorais, inéditas, né? Com 5 ou 6 músicas, a gente está produzindo isso. E o grande projeto para esse ano a gente colocou esse show com nós 4 nessa formação com uma orquestra, uma pequena orquestra, mais amplo, né? E uma companhia de dança fazendo algumas coreografias que vai ser em São Luís. Está sendo produzida, a gente está montando talvez na primeira semana de junho, que quase agora certeza. É Cine Teatro São Luís. Cine Teatro São Luís. Essa intervenção. Exatamente. Com a a gente performance, esses né? mesmos arranjos, porque a formação da banda, não sei se você deve ter notado, é bateria, guitarra. A gente adaptou para cá mais acústico para se apresentar para ti hoje, mas mais minimalista que Exato. o público do Almanac Cultural, né? Exato. Então vai ser um show bem interessante com orquestra e tudo vai ser bem. Está previsto para o começo de junho. Bom, e já que vocês estão aqui, o projeto é todo em homenagem ao Ceará. O nosso Almanac Cultural valoriza o nosso Nordeste, os nossos cantores cearenses. Eu vou explorar um pouquinho esses meninos. Então, vocês vão cantar mais uma música de quem agora? Qual é o compositor cearense? Pode ser Belchior, né? Medo de Avião. Bora. Então, vamos lá. Um pouquinho de Belchior aqui nas vozes de Sorry John. 1, 2.
Meninos, adorei recebê-los aqui. Muito obrigada pela presença. Tiago Mendonça, Ramon Quintelli, Eduardo Neves e Matheus Soares, que fazem o Sorry John e cantam o Nosso Ceará. Hoje eles já cantaram Belchior, cantaram Ednardo e agora é a vez do Fagner. Mais uma vez, muitíssimo grata pela presença de vocês. Quando for sair o segundo, terceiro, quarto, qualquer outro projeto, show, espetáculo de vocês, nosso estúdio está de portas abertas, tá bom? Agradeço o convite. Até a próxima. E eu espero vocês o mais rápido possível, tá bom? Obrigado. E a você que está em casa também, muito obrigada por sua audiência. O nosso Almanaque Cultural vai ficando por aqui. A próxima edição chega já já. Um grande beijo, Ceará, um beijo, Maior Brasil, um cheiro bem grande para todo mundo e até a próxima. Olhos andam cegos de te ver. Não é sequer a razão do meu viver. Diz que tu és já toda a minha vida. Não vejo nada assim, endoidecida. Passo no mundo meu amor a ler, no misterioso livro do teu ser, a mesma história tantas vezes lida. Tudo no mundo é frágil, tudo passa. Quando me dizem isto, toda a graça, numa boca divina fala em mim, e olhos postos em ti, dignos de rastro. Podem voar mundos, morrerás, que tu és como Deus, princípio e fim. Podem voar mundos, morrerás, que tu és como Deus, princípio e fim. Meus olhos andam cegos de te ver. Não és sequer a razão do meu viver, pois que tu és já toda a minha vida. Não vejo nada assim, endoidecida. Passo no mundo meu amor a ler, no misterioso livro do teu ser, a mesma história tantas vezes lida. Tudo no mundo é frágil, tudo passa. Quando me dizem isso, toda a graça, uma boca divina fala em mim, e olhos postos em ti, dignos e rastros. Podem voar mundos, morrerás, Que tu és como Deus, princípio e fim. podem voar mundos, morrerás, Que tu és como Deus, princípio e fim. podem voar mundos, Morrerás, que tu és como Deus, princípio e fim.